Sejam bem-vindos à consultoria ao vivo, a esse quadro que agora está bem no meio da Jornada da Mãe Desperta. A Jornada da Mãe Desperta começou ontem, gente, então estamos nessa semana desse evento 100% online, 100% gratuito para as mães de crianças de 0 a 7 anos, né, que querem ser mais pacientes e prevenir traumas em seus filhos. Então, se você ainda não está fazendo parte desse evento, que começou ontem, a primeira aula foi liberada ontem, e tá incrível, assim, os feedbacks, as interações. Eu tô até com o olho meio vermelho, que eu acordei de madrugada, toda empolgada, falei, ai meu Deus, deixa eu lá interagir mais um pouco. Então, tá muito legal e vai ser a semana inteira de evento, tá? Então, se você ainda não faz parte, entra ali no link da minha bio, se inscreve e vem com a gente na jornada. Esse quadro de hoje é um quadro de consultoria ao vivo. E obrigada, Ana. Ó, recebi até um cafezinho aqui no cowork. Ó, que delícia. Muito bom. Então, é um quadro onde eu recebo as pessoas que estão aqui, né? Vocês mães, pais que estão aqui e que querem aproveitar esse momento para vivenciar, experimentar aí uma consultoria. Trazer a sua questão, trazer o seu desafio, trazer a sua, trocar, né? Como é que estão as suas experiências aí? E eu posso colaborar de alguma forma com as teorias dos meus estudos, com as dicas, com as práticas, né? Como se fosse realmente uma consultoria contratada. Mas nós vamos fazer ela aqui ao vivo e gratuita, tá bom? Como é que a gente escolhe, né? Que mãe que vai ser atendida? A primeira mãe que escrever eu quero, eu convido para entrar aqui ao vivo, tá bom? Então, ai meu Deus, mas eu não pentei o cabelo, né? Fala eu quero e eu dou aí, ó, então eu vou te chamar, dá aí 3 minutinhos pra você se ajeitar, procurar um lugar pra colocar o celular, né, se organizar aí onde você vai sentar. Mas se você tem uma questão que você quer tratar, que você quer ajuda, que você quer olhar, por favor, escreva eu quero e eu tô aqui à disposição pra gente conversar, tá bom? Da vez passada nós conversamos com, bom dia Cris, nós conversamos com mães de adolescentes, nós conversamos sobre amamentação, nós conversamos com gestantes que tinham questões, dúvidas mesmo, curiosidades, assim. Tudo é válido aqui na consultoria, tá? Eu tenho certeza que vocês têm questões aí do dia a dia com as crianças, seja o assunto que for. E quando a gente traz uma questão, depois eu recebo muitos feedbacks, meu Deus, eu peguei carona naquela questão daquela pessoa, nem lembrava daquele assunto, e aí a pergunta dela, então assim, a gente se sente normal, tá? Então vamos lá, mamães que estão entrando agora, se vocês querem uma consultoria aqui ao vivo, escrevam eu quero, e eu vou atendê-las e fazer aí uma consultoria aqui com vocês, rápida, lógico, porque a ideia é que a gente tenha meia hora para um, meia hora para outro, tá? Gente, vou com a coragem mesmo. Quando eu fui, não estava na minha melhor versão de aparência, mas foi valioso para mim e para minha filha. É verdade, né, Cris? Foi muito gostoso, que bom. Vamos lá, eu vou dar aqui uns minutinhos, senão também eu tenho várias perguntas que chegam aqui escritas que eu posso trazer também pra gente conversar. A ideia é a gente realmente aproveitar esse momento para conseguir trazer casos reais, né? E um olhar da educação consciência. Enquanto vocês estão aí tomando coragem, gente, tá todo mundo aí, ó. Um monte de mãe esperando. Ai, meu Deus, será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Pergunta, gente, você só tem a ganhar, tá bom? Só tem a ganhar. Quem aqui tá na Jornada da Mãe Desperta, gente? Quem aqui tá na jornada? Levanta a mãozinha. Eu tô na jornada. Tem 700 mães lá, gente. Eu acho que muitas de vocês estão lá. Nossa, café quente. Ela acabou de passar. A Cris tá na jornada. Ai, que legal. Natália. Ingrid. Que joia. Elisa. Ai, Elisa tá aí. A Sheila. Que bom. Todo mundo na jornada. E vocês já viram a primeira aula, pessoal? Gente, se vocês não querem entrar aqui ao vivo, não estão com coragem,
eu vou pegar uma pergunta que me veio ali na caixinha dos stories. Na verdade, me vieram várias, né? Mas eu vou pegar uma que eu acho muito boa, assim, não muito boa, mas é porque todas as perguntas são maravilhosas. Mas, olha lá, amei a primeira aula, ainda não conseguiu assistir, assiste lá que ela vai ficar por mais um tempinho. Gi, que legal! A Cris falando, foi excelente a primeira aula. Ai, nem fale, gente. Esses 3 erros, né? Na primeira aula a gente fala sobre os 3 principais erros que nos impedem de ser uma mãe mais paciente e de prevenir traumas nos nossos filhos, né? Ah, tava terminando a primeira aula e acabou vindo pra cá. Então aproveitem, gente. Se vocês querem fazer perguntas aqui, aproveitem pra gente... Eu atendo vocês ao vivo, tá bom? Enquanto vocês então não tomam coragem, eu vou pegar uma pergunta aqui das caixinhas que vieram e que eu tentei ontem escrever uma resposta. Falei, meu Deus, mas não dá pra responder só assim, eu vou colocar outra. Aí foi. No final eu nem publiquei a resposta lá, porque eu achei que eu precisava... Keila, aula muito boa, que delícia. Amei a aula, só assisti agora porque eu moro na Espanha e não vi ontem. Ah, que legal. Que bom que vocês estão gostando, gente. A aula 2... A aula 2 também tá incrível. A pergunta que eu vou responder então aqui pra vocês é a seguinte. E aí vão se preparando aí, vão tomando coragem pra entrar ao vivo, hein? Mães que queiram fazer uma pergunta e serem atendidas ao vivo, escrevam eu quero e eu chamo vocês. Ó, a pergunta é o seguinte. Como se constrói o amor entre irmãos? Em que momento eles entendem isso? A Ingrid colocou, preciso entender como ajudar meu filho a externar emoções. Nossa, tem muito que a gente pode falar sobre isso. Quer entrar ao vivo aqui, Ingrid? Se quiser, só escrever eu quero que eu te chamo. Quem aqui tem mais de um filho, gente? Quem que tá aqui agora tem mais de um filho? A pergunta que eu vou responder é sobre como a gente se constrói, como que a gente constrói. A Keila tem 3, a Natália tem mais de 1. Como que a gente constrói 3 meninas, o amor entre irmãos. 2 meninas, Alice. Dois e 4 anos. Um de 5 e outro de 2, fazendo aniversário esse mês. De 15, 17, de 1 ano e meio. 2 meninas. Legal. Então vamos lá. Como que a gente constrói o amor entre irmãos? Ingrid, quer entrar ao vivo? Legal. Eu vou responder essa pergunta, então vai se ajeitando aí e eu já te chamo, tá bom? Faz que tá bom, que daí eu sei que eu posso te chamar. Eu já te chamo. Gente, a gente não constrói o amor entre irmãos. Mas é uma palavra verdade, esse amor tem que ser construído mesmo, e quem constrói é eles. Como que a gente ajuda nisso? Como que a gente apoia nisso? O primeiro ponto, mas é importantíssimo, é a gente reduzir as nossas expectativas, alinhar as nossas expectativas quanto a essa obrigatoriedade deles serem amigos, deles se amarem, deles se darem bem, deles serem companheiros, deles serem... Quando a gente tem essa expectativa tão alta, a gente joga isso como um peso para a criança. Eu já ouvi muitos pais e muitas mães falando, olha, esse aqui é meu próximo... a Cris perguntou se pode entrar de novo depois da Ingrid. Pode, Cris? Esse aqui é seu melhor amigo. A vida toda ele vai ser seu melhor amigo. Você tem que contar com ele, você tem que tratar ele bem. Vocês vão ser sempre o melhor amigo um do outro. Gente, vocês têm que ser o melhor amigo um do outro. Nossa, vocês têm que se amar, vocês têm que se dar bem, vocês são irmãos. Você tem que tratar ele bem, ele é seu irmão, ela é sua irmã, pelo amor de Deus, vocês têm que. Toda vez que a gente traz esse peso para a criança, para as crianças, né? Você pediu um irmão, eu te dei um irmão porque você pediu. A gente não pode trazer uma pessoa ao mundo com a responsabilidade de agradar a outra pessoa. Eu nasci para satisfazer um desejo do meu irmão. Eu nasci para fazer meu irmão feliz. Eu vim para atender uma expectativa dos meus pais de ser o melhor amigo do meu irmão, de ser o companheiro do meu irmão, da minha irmã.
Eu tenho que me dar bem com meu irmão, eu tenho que gostar dele, eu não posso me irritar com ele, eu não posso sentir raiva, eu não posso... Olha quanto peso, eu não posso, eu tenho o quê? Eu sou obrigado. Tudo isso dentro de uma relação, vocês acham que faz bem ou faz mal para a relação? Se você estivesse namorando alguém e você não tivesse a escolha de terminar, você não tem a escolha de terminar, e além de não ter a escolha de terminar, você é obrigada a amar ele incondicionalmente, você é obrigada a só se dar bem, você é obrigada a nunca sentir raiva, você é obrigada a nunca sentir vontade de ficar longe, você é obrigada a tudo isso, e você tem que ser tudo de bom para essa pessoa, e você tem que praticamente se anular para fazer bem para o outro e vice-versa. Então, gente, o primeiro ponto para a gente ajudar os nossos filhos a construírem esse amor e essa relação saudável entre irmãos é a gente tirar esse peso deles, tá? Os irmãos não têm que se dar bem. Eles vão ter momentos que eles vão se dar bem e vão ter momentos que eles vão se dar mal. É uma relação, inclusive, é a relação mais intensa e verdadeira e transparente que vai existir na vida humana. Porque quando você tem os pais, infelizmente, nós pais já vamos para a relação com um peso de autoridade, de hierarquia, que faz com que a criança, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nos olhe não com um olhar de igual. Então, esse não olhar de igual faz com que ela muitas vezes anula seus sentimentos, anula suas emoções, anula suas necessidades. Isso a gente está tentando lutar contra. A educação consciência traz os pais para um lugar de igual dignidade, igual valor, igual direito, tudo, tá? Isso não quer dizer que a criança vai fazer o que quer. Não, porque por mais que nós tenhamos igual dignidade, valor, direito, etc., os adultos têm mais experiência de vida, têm o cérebro pronto, conseguem analisar contextos, necessidades, que a criança não consegue. Então é óbvio que eles vão ser mais responsáveis por essa relação. Mas quando a gente tem irmãos, é a relação mais igual, né? De transparência, direitos, responsabilidades, etc., se os pais permitirem também. Porque senão a gente pode inverter, colocar o mais velho como tendo menos direitos, né? Como sendo, ele é pequenininho, deixa ele, coitado, ele é pequenininho. Não, mas não faz, ele é pequenininho. Abre mão pra ele é pequenininho. Gente, olha, a principal questão que mina a relação entre irmãos são os pais. Pronto, falei. Somos nós. Ó, quanta gente contando aqui como é que eram as suas experiências, olha isso. Eu e minha irmã éramos inimigas. Hoje em dia, graças a Deus, somos amigas, mas foi um processo de perdão justamente por isso, porque a mãe sempre queria forçar nossa união. Você normalmente começa a ficar amiga da sua irmã quando você sai debaixo da casa ou da ordem dos seus pais. Quando você para de ter que ficar no dia a dia com a mãe e o pai interferindo na relação, provavelmente vocês começam a se dar bem. Se quando você era criança, você se dava mal, que era horrível. Tem várias situações, né? Mas normalmente quando você sai dessa pressão dos pais, é possível que essa relação melhore, né? Ou então, é uma relação fingida, né? A gente finge que se dá bem, porque a gente é obrigado, senão a gente apanha, senão a gente fica de castigo, senão não sei o quê. E quando a gente não tem que mais fingir, ou seja, sai de perto dessa pressão deles, a gente finalmente pode se afastar e viver cada um no seu canto e assim por diante. E, gente, qual o problema disso? Qual o problema de dois irmãos não serem melhores amigos, gente? Olha mais história aqui. Tenho um conhecido que precisou de terapia para lidar com esse peso. Fica parecendo uma relação abusiva. É uma relação abusiva, mas é uma relação abusiva dos pais com as crianças, tá? Nós abusamos das crianças, a gente força. Me senti muito culpada há muito tempo, obriguei minha filha de 4 anos a cuidar da caçula e hoje estou tentando tirar isso. Nossa, Alice, que bom que você está buscando reverter isso, né? Isso é pauta da minha terapia, essa ligação obrigatória com o meu irmão. Eu procuro sempre manter uma relação justa com as minhas filhas. Legal, Micael, né? Que jóia que você está aqui, Micael. Um pai aqui entre nós, que bom. Essa questão da relação justa é bem legal e a gente precisa de um cuidado bem grande, porque a gente também não pode ser juiz. Por que a gente não pode ser juiz, gente? Porque a gente não sabe, a gente não tem ideia do que é essa relação. A gente acha que sabe. Mas, por exemplo, elas acabaram de acordar, não aconteceu nada. Aí vem uma e puxa, sei lá, o pão da mão da outra e sai correndo. Você viu que foi essa que puxou e você vai falar, filha,
Você não tem o direito de puxar o pão da mana. Daí a outra, mas eu vi o que aconteceu. Você tá errada, devolve. Só que será que ontem a outra não puxou o pão da mão dela? Antes. E ela só guardou uma oportunidade? Não é de vingança, gente, é tentar construir uma relação. A gente começa a construir as nossas relações na infância e com os irmãos é maravilhoso, né? Então, como se fosse assim, opa, ninguém tem o direito de tirar o pão da mão de ninguém, peraí, vamos ver o que aconteceu aqui? Quem quer falar primeiro e quem quer ouvir primeiro? Ouvir é muito mais interessante que falar. Olha que aprendizado importante, gente, nenhum de nós aprendeu a ouvir, né? Ouvir, porque quando a gente ouve, a gente consegue entender melhor a situação e ter melhores ideias. Quem quer ouvir primeiro? Eu quero ouvir primeiro. Então tá, então a outra vai falar, o que aconteceu? É porque ontem ela fez isso. E a outra, calma, vamos ouvir tudo antes. Ouve. Legal. E agora que você fala? Agora você ouve, vamos mudar. Mas é que isso. E agora, como é que a gente vai resolver? Aí elas olham normalmente, que tá, parará. Por quê, gente? A partir do momento em que a gente falou, que a gente colocou pra fora a situação, o que aconteceu, a gente foi ouvido, a gente conseguiu expressar, a gente se desarma e a gente consegue pensar em soluções. Não fui eu, mãe, que fiz a justiça. Elas encontraram a justiça, porque eu fui mediadora desse processo, porque elas ainda não sabem fazer isso sozinhas. Então, o que acontece que a gente faz para ajudar a construir o amor entre irmãos? Ajudamos a construir uma relação respeitosa e saudável. Tem irmãos, gente, que não vão se dar bem porque são temperamentos muito diferentes, porque gostam de coisas muito diferentes, porque são pessoas muito diferentes, que se fossem pessoas na vida nunca seriam amigos. Por que eles são obrigados a serem amigos íntimos, melhores amigos, se amarem, se abraçarem, só porque são irmãos? Olha que peso. Eu posso ter uma relação muito respeitosa com os meus irmãos. Eu posso até gostar de estar junto por N situações que são situações respeitosas, são situações leves. Eu não me dou muito bem com o meu irmão, a gente gosta de coisas diferentes, mas é bom estar junto. Por quê? Porque é leve. Eu não sou obrigada a ficar agradando ele não é obrigada a ficar me agradando. A gente pode ficar em silêncio, a gente pode brincar separado. Tá tudo bem estar perto dele. E quando são crianças, eles vão brigar muito. Por quê? Porque eles ainda não sabem expressar suas emoções, acolher a emoção do outro, pensar em soluções, entender o contexto. Só que são essas oportunidades que a gente tem de ensinar. Então, tira o peso da obrigatoriedade de se dar bem, de se amar, etc e tal. Nunca compare. Teu irmão já comeu tudo, falta você. Teu irmão come salada, cadê a tua salada? O que é isso? Cara, que ódio desse ser que tá aqui fazendo aparecer um lixo. Tua irmã já fez isso, você ainda não fez. Tua irmã é muito mais rápida que você, onde já se viu? Seu irmão é mais novo que você e consegue fazer, por que você não consegue? Cara, quem pôs esse ser dentro da minha casa que faz eu parecer pior? Nunca comparem. Cada um é cada um, completamente diferente, tá? E cada um, aqui o problema é que o pequeno quer ter os mesmos benefícios do mais velho, que já pode sair sozinho para casa dos amigos e recebe mesada. Sim, ele vai querer mesmo e você não vai dar, né? Até a hora que for a hora de fazer. E você vai dizer, filho, realmente dá muita vontade. Nossa, é muito ruim mesmo ver seu irmão indo para casa dos amigos e você não poder, eu te entendo. E pronto, pode chorar aqui no meu colo, pode... nossa, você ficou com muita raiva, né? Você tá com vontade de bater. Eu tô vendo que seus bracinhos ficaram muito agitados. Vamos bater aqui no travesseiro, vamos bater... Não fala comigo! Eu te entendo, filho, eu não vou falar, eu te respeito. Não tem problema ele sentir tudo isso. Aos poucos ele vai entendendo, você vai acolher o sentimento. Eu entendo esse sentimento, filho, faz parte. Né? E dependendo da idade, não adianta a gente ficar tentando explicar, filho, mas presta atenção, ele já tem tantos anos, ele já, se precisar de alguma coisa, ele já vai saber. Eu te entendo. Quando você tiver... A gente fala assim pra Aurora, Aurora, mãozinha de 3 anos ainda não faz isso, mas eu quero isso aqui. Eu sei, filha, que você quer. Logo, tem 3, falta 1, 2, vai ser 5, igual a Mar. E aí você vai poder fazer, olha só. Mas mãozinha de 3 anos faz outras coisas. O que mãozinha de 3 anos faz? E aí a gente leva ela pra perceber que também tem muitos benefícios em ter 3 anos, né? Então, bem importante a gente ir percebendo isso. O que fazer quando a relação é com o primo da mesma idade, o primo fica sempre se comparando e menosprezando?
a gente precisa estar por perto e precisa estar sempre falando, né? Cada um é diferente, tem coisas que você faz melhor assim, tem coisas que ele faz melhor, aquilo, por exemplo, isso. Tá tudo bem, filho, cada um é diferente do outro, a gente não precisa se comparar. Mas eu faço isso, legal que você faz, ele faz outras coisas, né? Vamos brincar de alguma coisa, então, que todo mundo se divirta? Eu faço isso, eu faço isso. Olha, essa brincadeira que você tá fazendo de provocar ele não tá se sentindo bem. Uma brincadeira só é brincadeira quando todo mundo se diverte. Se alguém não tá se sentindo bem, não é brincadeira. Isso a gente começa a evitar o bullying, né? Então é isso, gente. Como que a gente ajuda a construir uma relação amorosa entre irmãos? Ensina respeito, ensina espaço, ensina individualização, individuação, ensina comunicação, ensina diálogo, ensina escuta e não obriga nada, não cobra nada. Você tem que se dar bem, você tem que... Não, você não tem que nada. A gente está aprendendo a nos relacionar e a conviver, tá? Brigou, coloca as duas de castigo juntas, não sei o que, não sei o que. Cada vez que a gente faz isso, a gente só joga mais, a gente tá minando cada vez mais a relação. Porque ela tá sendo punida por causa daquele serzinho. Se aquele serzinho não existisse, eu não tava sendo punida. Né? Então a gente vai piorando a relação deles quando a gente cobra, quando a gente obriga, quando a gente pune. Tá bom? Vamos lá, eu vou chamar então. Você tá por aí ainda? Ingrid, né? Vamos ver. Vamos pra nossa consultoria ao vivo. Convidar a Ingrid. Está por aí ainda, Ingrid? Tá, vou te chamar, hein? Vamos ver se deu certo aqui. Eu fico tão feliz de conhecer vocês assim. Ui, você vira aqui a tela. Opa! Seja bem-vinda! Nada. Bom dia! Que bom, que bom! Me conta de você, Ingrid, sua idade, de onde você é, seu contexto. Pronto, meu nome é Ingrid, eu tenho 28 anos, tenho um filhinho de 6 e estou na segunda gestação agora. Né? Eu sou aqui de Feira de Santana, Bahia. Bahia! Quando começa falando pronto, eu já sei que é baiana. Tão linda! Então tá, então um filhinho de 6. Como que é o nome dele? Enzo. Enzo. E tá gestante. Legal. Você mora você mora com os pais, com o pai deles, mora com a mãe, mora onde? Mora sozinha? Sim, moramos eu, ele e o pai. Tá. Então é um núcleo familiar de 3. Legal. Me fala a sua dúvida então. Então, né, sempre tem vários aspectos, assim, que deixam a gente bem, bem angustiada, né? Eu sei que a gente está vivendo também de um período da pandemia, está todo mundo precisando se adaptar, e eu venho percebendo algumas coisas nele desde a escola, né? Que logo quando ele entrou, um mês depois que começou a pandemia, teve que ficar naquele ensino remoto, ele pequenininho, a gente fez o que deu para fazer, e quando ele retornou no ano passado, eu percebi nele essa necessidade de ele estar ficando. Até que chegou um momento dele trazer o lanche de volta para casa. E aí eu falei, eu acho que você não lançou, não estava com fome, o que aconteceu? Ele disse, mãe, se eu abrir o lanche e dividir com tal pessoa. Eu tinha que dividir como assim? Aí foi que eu fui entender o que estava acontecendo. Eu comecei a ser mais vigilante na escola, acompanhar, tirar alguns períodos, né, para ficar lá olhando ele. E eu me deparei com várias situações, uma turma de crianças de 5 anos que eu fiquei particularmente apavorada, né, porque a lembrança que eu tenho, por exemplo, com relação a bullying, era da minha adolescência, né, e eu vi crianças de 5 anos fazendo bullying com outra por questões assim, por exemplo, o menino uma outra criança não queria entrar na sala porque ele estava de camiseta. E os meninos falaram que o braço dele era fino demais. E eu fiquei olhando assim, meu Deus, como é que eu preparo o meu filho para isso? Ele tinha essa necessidade, acho que tinha um grupinho assim, com os meninos que tinha uma brincadeira mais legal,
acho que brincavam mais, corria. E como ele era muito pequenininho, né? Acho que ele ficava naquela intenção de participar daquele grupo e ele sempre dava um jeitinho assim, de meio que se anular, não que ele entendesse o que estava fazendo, mas para fazer parte daquele grupo. E isso aí ele começou a desenvolver algumas reações assim. Eu não sei nem como explicar, mas ele, tipo assim, não tem controle das emoções, sabe? Quando algo irrita ele, o mais perto que ele consegue fazer hoje ele gosta muito de Godzilla, então ele imita o som do Godzilla quando ele está irritado. Daquele, tipo um rugido, algo assim. E pronto, e aí se fecha, e agora tá em uma de querer entrar no quarto fechado sem 100 anos. Tá em uma de entrar no quarto querer fechar a porta. Tá bem assim, eu sempre tento conversar. Peço ele para desenhar e tudo, o que está acontecendo, o que ele está sentindo, mas ele literalmente ele não consegue meio que passar por esse processo assim, de receber aquela frustração, digerir a situação e externalizar. Ele sabe, ele grita, ele se isola, ele se chucheia, aí vem aquele choro, aquela irritação, e eu fico perdido. Sinceramente, eu fico perdido. Tá, peraí que eu vou tentar colocar o fone aqui. Veja se vocês me escutam. Tá me ouvindo? Sim. Sim? Ah, agora eu vou ter um pouquinho melhor também. Muito bom. Então, deixa eu ver se eu entendi, tá? Para eu poder fazer informações que realmente vão exatamente no seu contexto. Então, ele começou a ter alguns comportamentos que você começou a perceber que estava sofrendo bullying na escola ou vivenciando, vendo bullying acontecendo ali na escola com outros alunos e ele ali junto. Inclusive de ser obrigado a dividir o próprio lanche, por exemplo, né? Se ele abrisse a lancheira dele. Ele começou a não saber como... Acho que assim, ele não sabe como resolver. Por mais que eu fale com ele, chama a pró, chama a tia da sala, conversa. Chegou um momento de eu falar assim, olha, senta, que tal outras cadeiras? Tem outros amigos na sala? Por que você não senta com outras crianças? Se afasta. Eu não sabia mais como falar com ele para ele conseguir lidar com isso. E eu falei com ele, se afasta. Tem de algum outro jeito para que ele faça com os amigos e tudo. Só que esse comportamento começou a vir para casa também. E aí, qualquer frustração que ele passa, ele começa a dar o tal do rugido e pronto. E se quer se isolar, quer passar, né? Tá, entendi. E você chegou a conversar com a professora, não? Sobre isso? Converso, né? Eu tentei chamar a atenção da professora, sinalizei tudo. Principalmente que eu passei a ser bem mais presente na escola, que eu ia assim uma vez na semana, uma vez a cada 10 dias. Aí quando isso começou a acontecer, realmente eu passei 2 vezes na semana a observar, tirar um tempinho, ficar lá, olhando eles brincando, ou então ir buscar mais cedo para ficar lá na porta olhando, né, pela janelinha, vendo como é que ele se comportava na turma. E é complicado, viu? Porque eu vi crianças com comportamento assim. Não que eles façam de maneira consciente, mas assim, um nível de dissimulação que eu fiquei apavorada. Tinha um mesmo que ele chutava o pé do colega, só que enquanto ele, um exemplo, ele está chutando o coleguinha da direita, aí ele ficava olhando para a esquerda, assim, chutando, sabe? Ali, chutando e tal. Aí ele parava de chutar, olhava. Aí, quando aconteceu isso, foi até com o meu filho, no caso, né? Ele chutando, esse menino chutando ele, aí o que acontece? Enzo se irritou e fez o tal do rugido. Aí o que acontece? A pró olha para quem? Ele gritando. Então não pegou aquele momento antes, mas pegou ele que estava explodindo. Aí eu apareci na porta, falei, oi! Aí ele, tia, você viu tudo? Você viu? Eu falei, vi tudo. Você viu mesmo ele gritando? Eu falei, eu vi tudinho, inclusive você chutando ele antes. Aí ele fez assim, isso também é verdade. Aí eu, meu Deus, eu falei, gente, é uma situação que pra mim é completamente desproporcional para a idade deles e tudo. E aí eu fico sem ter como, assim, ajudar o meu filho a lidar com esses momentos.
Porque tá ali na rodinha, naquela hora, ele não poderia sair do lugar, ele não poderia sinalizar algo, não sei, né? Caberia realmente um pouco de atenção da professora no momento. Mas eu fiquei imaginando quantas vezes isso não acontece, dele passar por alguma situação, né? A professora não perceber, e aí naquele momento ali que ele estoura, ele ainda leva a culpa. Leva a bronca. Né? E A reação dele tem sido essa. A reação dele tem sido essa. Ele se irrita, então ele grita, né? Ele dá um rugido, ou treme, assim, enfim. Tá. Então vamos lá. Muito obrigada por você trazer aí seu contexto, né? Porque eu acho que isso, com certeza, muita gente aqui vai pegar carona. Eu fiz uma live, depois eu estou pensando, eu vou colocar nos stories, porque deu 1h30, que eu não vou poder falar para vocês sobre bullying. É um assunto muito sério, muito importante. Não é normal, a gente acha que é normal, porque todo mundo faz, todo mundo sofreu, a vida inteira foi assim, mas não é. É igual a gente falar que a educação profissional, que bater em é normal e tal, é normose, né? As pessoas veem como normal porque acontece muito, porque acontece com todo mundo, mas não deveria acontecer, né? Vou tentar explicar de uma forma geral antes, depois te dizer na prática o que você poderia fazer, tá? Então, assim, as crianças, tudo que elas criam de repertório de vida, elas aprenderam em seus lares, né? Então, o bullying, tanto eu não saber o que fazer quando sofro, ou eu fazer o bullying, é o repertório que eu trago da minha casa, sempre, né? Inteligência emocional, saber fazer o que não fazer, é o que eu trago da minha casa. Então, meu cérebro sabe que ele precisa sentir visto, importante e considerado. Se para eu me sentir, e amado, né? Se para eu me sentir importante, visto e amado, eu aprendi que eu não posso enfrentar, por exemplo, os mais fortes, né? Então, assim, eu, que é o meu caso, eu sou bem mais autoritária, assim, para mim, se eu agir no impulso, se eu não conseguir lidar com o meu impulso, eu vou ser autoritária, eu vou exigir dos meus filhos que ele abaixem a cabeça para mim. Isso é bullying. Isso é um se colocar sobre o outro para se sentir bem, se sentir mais forte, se sentir melhor. E se meu filho aprende que ele fica quieto, porque ele é bonzinho, porque ele tem que ser chamado, ele, né? Então, ele realmente não cria estratégias para lidar quando as pessoas se colocam sobre ele de alguma forma. Tanto que o Joaquim, ele sofre bullying, ele não faz, mas ele sofre. Não faz entre aspas, né? Porque nas relações onde ele é o mais forte, em algum momento ali, ele também acaba tratando do mesmo jeito, porque foi o que ele aprendeu em casa, de se colocar sobre o outro, sem considerar o sentimento do outro, a emoção do outro, a sua vontade sobre o outro. Né? Daí que vem o bullying. E a criança, a dissimulação, a manipulação, as coisas todas são aprendidas também. Né? Como em casa, a gente se relaciona com os nossos filhos manipulando, dissimulando, e eles vão aprendendo isso. E aí eles vão replicando lá fora. Então, o bullying é um assunto que tem a ver com todos os envolvidos. As professoras precisam estar muito atentas a isso, muito preparadas, o que não acontece. As professoras precisam entregar resultados, né, de matéria dada, de atividade feita. Então, assim, elas não estão preparadas para lidar com as relações entre as crianças de 0 a 7 anos, principalmente, que estão formando esse repertório de relações, e que a maioria dos professores, infelizmente, para o nosso sistema educacional, precisa fazer uma entrega de conteúdos, que ainda não seria a hora para isso, né? Agora é a hora de construir repertório de relações, de emoções e assim por diante. Então, elas não estão preparadas, a gente precisa levar isso, os pais, né, cobrarem cada vez mais os professores poderem perceber que, gente, é isso, vamos cobrar do sistema, então é uma coisa de formiguinha. E por que os pais e os professores precisam estar preparados para isso? Porque a criança não consegue lidar com isso sozinha. Ela não tem a parte do cérebro pronta para lidar com a sua necessidade de se sentir importante e não tem repertório para isso. Quem faz bullying está só buscando se sentir importante, só que ele não sabe o repertório. Ele não sabe o que fazer com a agressividade dele, ele não sabe se sentir importante, visto considerado, sem ser se colocando sobre o outro, porque foi assim que ele viveu a relação dentro de casa. Eram os pais se colocando sobre ele, não considerando os sentimentos dele, não considerando a vontade dele. E aí, se essa criança já tem um temperamento mais quente, ela é isso que ela vai fazer na escola com os amiguinhos. Se ela tem um temperamento mais frio, ela vai ficar lá, porque foi isso que ela aprendeu em casa também. Então, a ideia nessa relação é entender assim, nós, adultos, precisamos dar novos repertórios para eles a partir da nossa relação com as crianças. Então, as professoras precisam dar novos repertórios e mediar as situações, né? Nós, pais e mães, precisamos dar novos
Seu filho não tem como lidar com isso sozinho, de jeito nenhum, você precisa falar para ele. Então, essa experiência, ela pode servir como um exemplo, como é que fala? Uma degustação de uma adolescência. Quando na adolescência acontecer algo, ele vai ter como vir até você? Ou se ele vier até você, você vai cobrar dele que você devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, devia não sei o que, devia não sei o que. Ele não vai mais vir até você. Né? Então, você está tendo aí uma oportunidade de dar para ele degustações de que ele vai poder contar com você para a vida toda. Então, sempre que acontecer alguma coisa, esses comportamentos que você foi muito acolhedora de perceber, opa, tem alguma coisa acontecendo. Você podia só cobrar dele, né? E não se interessar no que estava acontecendo fora. Então, todo o comportamento é comunicação. Porque está diferente. O que está acontecendo? Né? Ele está mais explosivo, ele não, olha, ele está fazendo lanche na escola sem comer. Eu podia muito bem cobrar dele. Ah, não, pode parar com isso. Fala para o seu amigo que não pode dividir, não. E eu quero que você coma lanche. Onde é que você ficar com fome? Cobrar da criança que ela saiba se colocar, que ela saiba fazer, que ela cumpra todas as nossas expectativas enquanto pais, né? E não, você observou e você viu, opa, comportamento é comunicação. Então tem alguma coisa acontecendo que eu preciso descobrir. Né? E aí acompanhar mesmo, ir na escola, mostrar. Ele precisa entender assim, eu estou passando por um problema, mas minha mãe está aqui para mim. Então está tudo bem, eu vou desenvolver habilidades, porque minha mãe está aqui para mim, minha mãe está aqui para me ajudar nisso. E você pode dizer para ele, filho, a mamãe não sabe exatamente o que você pode fazer para lidar com essa situação, mas eu vou estar aqui para a gente descobrir juntos. Eu vou falar com a professora, eu vou falar com a pedagoga, eu vou falar com a psicopedagoga da escola, eu vou falar com a diretora, eu vou convidar a mãe desses outros amiguinhos para conversar, não para cobrar deles, eu vou falar, pessoal, está tendo relações ali, assim, muito desafiantes. Vamos ver como é que a gente pode apoiar nossos filhos? Né? A gente precisa ajudar eles a ter repertório a lidar com isso. Eu vou todos os dias estar com você aqui, nós vamos conversar sobre como você está sentindo. Vamos pensar em formas, que tal todo dia você poder... Ó, estou dando ideias do que ele gosta. Meu filho gosta muito de desenhar. E aí, muitas vezes, quando ele chega da escola, né, a gente fala, mamãe, eu estou sério, o que aconteceu? Ele conta, o que você sentiu? Ah, eu senti muita raiva. Depois que passa um pouco, eu falo, vamos desenhar? E aí, no desenho, ele às vezes coloca coisas para fora que ele nem tinha pensado. E aí a gente, ó, você quer que eu vá conversar? Não, não quero, porque eu já tenho 8 agora, né? Não, não quero que você vá conversar. Então tá, então você, como que você poderia falar para o seu amigo? O que você pode fazer? Mas, ó, Pedro, de qualquer forma, a mamãe vai conversar com a professora, porque isso é responsabilidade dos adultos. As crianças ainda não têm como dar conta de tudo isso sozinhos. Aí eu sempre vou lá, converso com a professora e falo para ela, olha, prof, que a prof dele, daí a gente já é mais amiga, né? E eu sempre falo, prof, está acontecendo isso aqui, ele não quis te falar, porque ele ficou com vergonha. E aí o que ela faz? Porque ela já está mais preparada, ela está aqui na jornada da mãe desperta com a gente também, ela já está olhando para a questão da inteligência emocional das crianças e tal, mas ela normalmente chama ele para conversar num outro dia que ele está bem e fala, assim, eu não gostaria que você tivesse vergonha de mim, você me sinta como uma aliada. Eu não vou expor você, eu não vou fazer nada, né, que seja prejudicial, mas eu quero que você conte comigo, até para pensar, pô, eu não estou sabendo o que fazer aqui, você pode me ajudar? Então, essas relações com os adultos é que vão mais relacionar entre as crianças. Né? Então, num geral, o que eu te diria é, mostre para ele que você está ali do lado dele. Né? Não cobre dele, mostre, e fala, ele está explodindo e tal, você pode dizer, nossa, filho, esse seu jeito de imitar o dinossauro, né? O Godzilla, você falou, realmente é muito bom para você colocar a raiva para fora. Eu vejo que funciona, né? Daí, olha que legal. Se fosse assim, ele bate na criança, ele fica com raiva e dá um soco na criança. E você dissesse, olha, você não dá mais um soco na criança, você já consegue colocar no grito a sua raiva. Olha que evolução. Então ele já está num nível de usar agressividade de forma que não machuque o outro. Então ele já está num nível legal de lidar com o cortisol que é produzido. Ele produz esse cortisol e ele precisa pôr para fora de algum jeito. Ele põe pelo grito, pelo rugido. Só que incomoda de algum jeito. Então ainda não é o ideal. Eu comecei a ficar, inclusive, assustada e comecei a perceber mais ele para entender o que estava acontecendo, justamente porque estava vindo muita queixa para mim. E a sensação que eu tinha era, esse não é meu filho, o que é que está acontecendo? Como assim? É uma criança completamente diferente na escola? O que é isso? Aí eu comecei a buscar a raiz disso aí, porque eu vi que estava sendo o jeito dele de lidar. Isso, né? Chegou muita queixa antes de que, mãe, tá batendo no coleguinha. Gente, ele tem primos menores e literalmente
descem a porrada nele. E ele fica assim, tipo assim, minha mãe, oi, vai fazer nada não? Tipo, você tá aqui, me ajude. E na escola ele tava batendo. Então as queixas que vinham eram completamente diferentes do comportamento que ele tinha em casa. E eu fiquei, sabe, desesperada. Eu fui investigar, tentar ver com meus olhos para ver o que estava acontecendo. E continuei assim, sem ação realmente, né? Eu tentei fazer o máximo para que não deixasse ele mimado no sentido assim, eu faço isso, minha mãe passa a mão na cabeça para briga, minha mãe passa a mão na cabeça, tá? E ao mesmo tempo tentando entender como ajudar ele nesse processo, ao invés dele bater ou dele gritar, como ele fazer, né? Então, eu acho assim, no geral, o que eu, lógico, é uma conversa rápida, mas o que eu diria para você, tente trazer a professora para perto de você, como uma aliada mesmo, ao invés de cobrar dela, né? Isso foi todo esse contexto. Fala, olha, meu filho não é assim, ele está se sentindo ameaçado aqui dentro. E quando ele se sente ameaçado, o cérebro dele está sempre na defensiva. E defender-se é lutar ou fugir. Então, se eu já venho para a escola preparado para lutar ou fugir, qualquer coisa eu vou bater ou vou sair correndo. Se ele não é de bater, ele não é de sair correndo, ele vai bater, porque é a forma que ele tem que se defender mesmo. Ou bater, ou gritar, né? Então, chamar realmente para esse lado. Né? Olha, nós adultos precisamos ajudar as crianças, elas não vão saber lidar sozinhas. Elas não têm o cérebro pronto para isso. Né? Então, o quanto é importante a gente conseguir trazer esse apoio dos adultos, tá? Essa rede dos adultos para conseguir esse apoio para eles. Então, chame ela como aliada. Fale, olha, eu quero muito contar com você aqui. Se você puder afastar, ficar de olho, né? Em casa ele não é assim, ele sabe lidar, ele está aprendendo cada vez mais a lidar com isso. Lá em casa ele se sente seguro, ele não precisa ficar na defensiva e reagindo. Queria que ele muito que ele sentisse segurança aqui também, você pode estruturar isso. Nós vamos tentar repertório, vamos dizer para ele quer gritar, gritar realmente é uma... Até para o professor, olha, gritar é a alternativa que ele tem para não bater. Né? Então, assim, se ele gritou, saiba que alguma coisa aconteceu ali. Então, como que você pode ajudá-lo para a gente evitar que essas coisas aconteçam? Porque ele tem que gritar. Imagina se ele está sendo ameaçado, ele não pode nem gritar. Então, ele tem que aceitar lá, quietinho. Né? Então, assim, prof, ele está gritando, porque alguma coisa está acontecendo. Nós, professores, enquanto adultos, olhar para isso. Eu sei que você tem 30 alunos na sua turma, sei lá quantos. Mas como que você pode, aos poucos, ir ajudando para que esses que estão demonstrando que tem ali coisas acontecendo, né? E todos, na verdade. Se o ambiente está hostil para uns, está para todos, né? Então, alguns se calam e vão crescer sendo o aluninho aplaudido que não dá trabalho nenhum, mas provavelmente vão dar relações abusivas no futuro, né? Em todos os sentidos, mesmo que não seja abuso sexual. Quando a gente fala de abuso, a gente só pensa em estupro, né? Mesmo que não chegue nesse nível, relações abusivas mesmo, de relacionamento de emprego, de amizades, de relacionamento amoroso, de se anular para o outro, né? E os que estão fazendo bullying vão ser os abusadores, porque nunca aprenderam outras formas. Então, a gente realmente poder ser esse adulto, essa rede de adultos de apoio. Então, você demonstrar para o seu filho que você está lá para ele, que vocês vão, aos poucos, ajudando a criar repertório, etc. e tal. A responsabilidade dele é conseguindo ir desenvolvendo essas habilidades, mas não é a responsabilidade dele dar conta da situação, é a responsabilidade dos adultos. Tá? Então, muito legal isso de você estar mais perto e vai trocando, e em casa vai ajudando ele a desenvolver mais repertório, do tipo, gritar no travesseiro ao invés de gritar para todo mundo, de sair correndo, se afastar mesmo, né, de segurar o amigo. Eu falo muito que eu fiz aqui, você não tem que apanhar, você não tem que bater, mas você pode segurar ele. Se ele estiver vindo para cima de você, óbvio que você pode empurrar. Você vai ficar quieto, apanhando? Não, empurra, tira de perto. Eu falei, comece treinando isso comigo. Toda vez que eu for para cima de você com a voz mais alta, fale, mamãe, você não pode falar assim comigo. E aí ele vai aprendendo, porque o cérebro dele vai construindo esse caminho comigo. Joaquim, você quer fazer o quê? Mamãe, você não pode falar assim comigo. Opa, o cérebro já está aprendendo a colocar limites. O cérebro está aprendendo a colocar limites comigo. E aí ele vai ficando forte para lidar com a menina. Tá? Então, ajude ele a experimentar essas alternativas com você. Porque nós somos desrespeitosos. Né? A gente fala de forma agressiva, a gente impõe a nossa vontade. Muitas vezes, quando eles pedem, eu falo, nada, mamãe, você nem deixou eu falar. Eu falo, fala para mim. Mamãe, você nem me ouviu. Então, ele está aprendendo a colocar limite na minha relação abusiva com ele. E daí ele vai aprender a colocar limite nos amigos também. Mas, em paralelo a isso, forma uma rede forte de adultos que começam a se interessar a lidar com isso.
Entendi. Tá bom? E outra coisa importante, nunca fale para ele assim, não, tá tudo bem. Fale, tá tudo bem por enquanto, mas nós vamos desenvolver habilidades juntos, né? E por enquanto você, o caminho é a árvore, é longo, nós estamos juntos, né? Não é tipo, não, tá tudo bem, tudo bem. E aí você falou, né? Passa a mão na cabeça, como se ele não precisasse fazer nada diferente, né? E aí vocês estão buscando. E cada dia que ele conseguir fazer uma... Olha, mãe, hoje você... Parabéns, filho, hoje você conseguiu, viu? Olha, você já está melhorando. Então, encoraja você para que ele está melhorando. Mãe, eu não bati em ninguém, eu só gritei. Que bom, filho, que a gente faz normalmente. Mas está gritando ainda, né? Então, nada tá bom, né? Eu não vou nem me esforçar mais, porque nunca vai ser suficiente. Né? Então, encorajar, aumentar a rede de apoio de adultos, desenvolver habilidades com você na sua relação com ele, ajudar ele a começar a colocar limites quando você for abusiva, e isso vai levar para lá, e buscar realmente trazer os outros pais, as professores, para que os adultos assumam seu lugar nessa situação. Tá bom? Ok. Obrigada, Ingrid. A gente não imagina, porque até como mãe, às vezes a gente exerce aquele poder, né, e acaba anulando a criança. E a gente não imagina que isso, de alguma maneira, vai afetar eles lá na frente com relacionamento com outras pessoas. Não sei, pelo menos na minha cabeça, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, né? Que a maneira como ele reage comigo é a que ele vai reagir quando ele encontrar um problema parecido lá fora. Realmente é algo... Eu vou ter que repensar aí muita coisa. Perfeito, conta comigo, tá? Vamos juntos, porque estamos todo mundo nesse caminho também. Ok, obrigada. Beijão para vocês. Beijão. Até mais. Beijão. Gente, que legal esse assunto, né? Esse assunto é muito forte, porque todo mundo acha que o bullying na escola tem a ver com a escola e tem a ver com a falta de educação das crianças que fazem o bullying. Mas as crianças que sofrem o bullying, por que eles não conseguem colocar os limites? Por que algumas conseguem e outras não conseguem? E aí a escola que lida com punição ao bullying, talvez até existe o bullying dentro da escola, mas ela vai acontecer fora da escola, porque o aluno só não faz na escola para não ser punido, mas pode ter certeza que eles vão se encontrar fora da escola. E às vezes é até pior, né? Então, como que a gente assume nosso papel enquanto adultos dessa história toda, nossa responsabilidade de ensinar repertórios e relações respeitosas. As crianças não sabem respeitar umas às outras, porque elas não são respeitadas em casa. Nós, pais mais fortes, nos colocamos sobre elas. Então, a gente impõe a nossa vontade, o nosso jeito, a nossa voz, e elas precisam ficar lá. Aí, quando chega na escola, eles vão escolher. Eles vão ser os mais fortes, que vão impor tudo isso, ou eles vão ser os mais fracos, que vão ficar lá, porque eles só sabem esse repertório. Eles só sabem esse repertório. De se impor sobre o outro, independente do que você está sentindo, pensando, parará, ou de se sobrepor, né? De se colocar abaixo do outro e não conseguir colocar os limites. É realmente muito forte, né? A gente não quer ouvir isso. A gente quer ouvir que o problema do bullying é da criança, né? Que ela tem um problema de agressividade, que ela tem um problema de submissão, que ela tem um problema que ele é muito bonzinho. Ele é tão bonzinho. Aí ele acaba ficando bullying. Será que ele precisa ser tão bonzinho? Então, será que ele pegou isso, né? E não conseguiu colocar os limites. Cris, eu vi que você pediu para entrar, mas nosso tempo já foi hoje. Ai, que pena. Eu acabei falando dos irmãos, né? E agora com a Ingrid, que realmente trouxe uma experiência aí muito comum e muito importante para todos nós, né? Como vocês estão até aqui? Quem pegou carona na história do bullying? Quem pegou carona? Quem falou, putz, nunca tinha pensado nisso, como a Ingrid falou, que o bullying começa em casa. Quem quer dizer alguma coisa antes da gente finalizar? E se você que está aqui não se inscreveu no Jornal da Mãe Desperta, está lá, o link na minha bio, essa semana. Já começou ontem a primeira aula e foi incrível. Agora estamos lá na comunidade, trocando experiências. Agora eu vou desligar aqui, já vou lá responder mais, trocar mais, trazer mais interação lá. Eu acho uma delícia ouvir vocês. Eu adoro essa forma da consultoria ao vivo por causa disso, né? De poder trocar com vocês. Cris, obrigada. Fica para a próxima, tá bom? Nossa, tá com um delay bem grande. Eu falei
Gente, um beijo, então. Deixa eu esperar um pouquinho, como está com o delay, né? Obrigada pelo conteúdo que você compartilha conosco. De nada. É na compartilhar com vocês que eu me desenvolvo, né? Existem vários processos de aprendizado, né? O meu processo é na fala. É incrível. Eu leio, beleza. A hora que eu vou falar sobre o que eu vi, que caem as fichas, as conexões que dão. Essa live que eu fiz do bullying, eu vou achar ela aí e vou colocar também nas histórias que eu falei. Nossa, foi uma das lives com mais vocês. Que daí eu comecei a falar, e daí começaram a conectar informações que eu li num livro, no outro livro, sobre neurociência, sobre não sei o quê, e as coisas foram se encaixando. E aí, no final do lado, eu falei, né, com as conexões novas informações por todos os lados. E quando a gente chega lá, então, essa fala, é o meu processo de aprendizado. Então, obrigada a vocês por estarem aqui ouvindo e permitirem passar por esse processo. Gente, um beijo, então, entrem lá na Jornada da Mãe Pega, aproveitem, a aula está lá, vai ficar mais um tempinho a primeira aula. Essa semana vão ter mais aulas, a semana inteira a jornada. E eu estou indo falar agora na comunidade, trocar com vocês, conversar. Quem ainda não entrou, entra e vamos juntos, tá bom? Beijo, muito obrigada por estarem aqui e por compartilharem aí essas experiências de vocês comigo também.